Bom dia, a gente está aqui hoje para fazer a nossa escola dominical, espero que todo mundo esteja bem. E o tema da nossa aula hoje é na revista, né? Aqui não tem revista, não tem problema. A gente vai estar na lição 13 falando sobre Estevão. O tema da lição 13 é Estevão, fiel até o fim. Então a gente vai fazer a primeira leitura bíblica, que está no livro de Atos, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 7. E eu vou estar lendo para vocês. A palavra do Senhor diz assim, Atos 6, a partir do 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um anjo. Estevão, ele era um diácono. Na última aula nós falamos sobre os diáconos, como que surgiu, como que foi a escolha dos 7 diáconos na igreja primitiva, e um desses 7 era Estevão. A palavra de Deus, ela nos mostra, aqui no livro de Atos, né, através de Lucas, que foi quem escreveu o livro, várias características de Estevão. Ele fala no versículo 6 que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8 ele fala que Estevão fazia prodígios e grandes sinais, pois ele era cheio de fé e de poder. Aqui na introdução do livro, do nosso livrinho de estudo, ele fala assim: Estevão foi uma das vítimas de uma grande perseguição que se levantou contra o cristianismo em seu início e foi assassinado por recusar-se negar a fé do seu Senhor. Tal atitude fez dele o primeiro mártir da igreja primitiva. A vida de Estevão nos inspira a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, e ao mesmo tempo que coloca em xeque a nossa decisão pelo Evangelho de Jesus. Então, amados, hoje, como eu falei, nós vamos estar falando sobre Estevão. Nós já lemos ali o início dessa aula, nós já lemos na palavra, no livro de Atos, capítulo 6, e a gente vai estar falando agora versículo por versículo para entender as verdadeiras motivações da acusação contra Estevão, entender o discurso dele, o discurso de defesa de Estevão, que está no capítulo 7. Quando a gente vê aqui que Estevão, ele era um homem que fazia grandes prodígios e sinais, a gente entende que isso passou a incomodar. As pessoas se sentiam incomodadas com Estevão, com a forma que Deus usava aquele homem. A gente tem que entender algo que a gente já falou aqui numa aula passada, é que num ambiente extremamente religioso, extremamente ritualista, quando se levanta alguém cheio de poder de Deus, cheio de fé, pessoas com ousadia, isso acaba incomodando. E foi o que aconteceu com Estevão. Estevão, ele passou a ser um grande incômodo para os religiosos na época. E a gente viu aqui que algumas pessoas se levantaram contra ele. Levantar aqui no versículo 9 quer dizer se opor. Ou seja, pessoas se opuseram contra o modo de ser, o modo de agir de Estevão. E quem são essas pessoas? Aqui a gente vê que são os libertos. Libertos eram pessoas, eram judeus ex-presos, que depois eles foram libertos, por isso que o nome é libertos, mas eram judeus. E pessoas de outros lugares e de outras sinagogas que começaram a se levantar contra Estevão. Então essas pessoas, elas se uniram e elas
pegaram outras pessoas para que levantassem blasfêmia, para que falassem mentiras, acusações contra Estevão. E quais eram essas acusações? Está no versículo 11 e 13. Blasfêmia contra Moisés e contra Deus, e blasfemas contra o lugar santo e a lei. Mas a gente tem que lembrar que o que verdadeiramente incomodava aqueles homens era a autoridade, era o poder de Deus que estava sobre Estevão. Isso estava os incomodando. E como eles não tinham como argumentar contra ele, pegaram outras pessoas ao redor, né, e botaram aquelas pessoas para mentir. Ele foi levado ao Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o mais alto tribunal que existia. Ali eram julgadas várias causas, decisões eram tomadas, todas com base nas leis judaicas. E esse Sinédrio ele era formado por sacerdotes, os principais sacerdotes, por alguns escribas e também por anciãos. Então Estevão ele foi levado até aquele Sinédrio, e é muito bonito aqui no versículo 15, quando a gente vê que ele foi acusado falsamente, e quando os homens que estavam no Sinédrio assentados, eles olharam para os olhos de Estevão, olharam para Estevão fitando, eles viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. E é interessante, né, amados, porque muitas vezes a gente sofre retaliações, muitas vezes as pessoas, a gente vai falar de Jesus, vai falar de Deus, e a gente se ira, se a gente não vigiar, a gente fica irado, a gente fica chateado. Estevão não. Estevão, ele tinha tanta certeza daquilo que ele falava e por quem que ele falava, que o seu rosto estava como se fosse de um anjo. E aí o que Estevão faz? Ele mostra na história, ele mostra na palavra, né, que aquelas acusações eram falsas. Estevão, ele mostra também, isso já no capítulo 7, ter um conhecimento absurdo. Estevão era uma pessoa que conhecia muito a palavra. E é interessante que ele foi ousado. E aí também, eu vou dar uma parada na aula para fazer né, para a minha vida e para a sua vida também. A gente muitas vezes é questionado da nossa fé. Mas uma das coisas que nos atrapalha na defesa é a falta de conhecimento. Que a gente vai argumentar, mas a gente argumenta a experiência. A gente esquece que é importante também que a gente tenha a palavra, né? A gente tem que ter conhecimento da palavra, daquilo que a gente está defendendo. Por isso que a escola dominical, por isso que os cultos, por isso que a leitura da palavra são tão importantes na vida de qualquer cristão. E além de tudo, a ousadia. Estevão, ele não se recuou. Ele podia ter se calado, mas ele tinha certeza, como eu já falei, daquilo que ele estava falando, de quem estava com ele e por quem ele estava. Então ele foi ousado e usou todo o seu conhecimento, a sua sabedoria para se defender. E aí, Estevão, em sua defesa, mostra que Abraão na Mesopotâmia. Então ele começou a desmontar todas as falsas acusações, mas não falando, mas eu não falei isso, não, mas eu falei aquilo, não. Ele trouxe para a palavra, para a história, né? Ainda não tinha uma Bíblia escrita, mas eles tinham um conhecimento da história, e ele trouxe para essa bagagem que ele tinha a defesa. Então primeiro ele falou sobre a Terra Santa, porque ele tinha sido acusado no capítulo 6, de estar blasfemando, né, contra o lugar santo e contra a lei. Está ali no versículo 13. Começa a mostrar o seguinte, que Abraão, lá a gente vai ver em 7:2, olha o que ele fala. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela. Então ele mostra que antes de templo, antes, né, de toda aquela construção e toda aquela religião já formada, Deus ele falou com Abraão, mas não foi na Palestina, foi na Mesopotâmia. O que ele quer dizer é que Deus está em todos os lugares, a gente sabe disso. Deus ele se manifesta onde ele quer. Não existe um lugar específico para Deus se manifestar. E é interessante que a gente está vivendo isso agora, não é? A gente não está podendo adorar o Senhor dentro do templo, mas quantas experiências a gente está tendo com o Senhor dentro das nossas casas, através
de YouTube, através de Facebook, através de WhatsApp. Então, está vendo isso também, né? Então, quer dizer, o que ele quis dizer? Sabe Abraão, o pai da nação judaica, o pai da fé? Então, Abraão, ele teve uma experiência com Deus em outro lugar. E o mais interessante é que lá na Mesopotâmia era um lugar de muita idolatria. Se manifestou, ele ainda chamou Abraão num lugar cheio de idolatria. E ele não para assim não, né? Depois ele conta a história de Abraão, sobre Isaac, ele fala sobre Jacó no versículo 8 do capítulo 7, e aí ele vai para José, no versículo 9 do capítulo 7. E é interessante que José, ele também era um ícone, era uma pessoa, um homem, né, que tinha uma história, foi o libertador do povo não, foi usado por Deus para conservar toda. Então, aqui ele fala de José, versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e toda a casa real. Ele está falando aqui, olha, José, aquele homem que a gente tanto admira, né, que tem uma história tão bonita, ele foi rejeitado pelos irmãos dele, e ele foi vendido, e ele foi para lá no Egito, mas Deus esteve com ele também no Egito. Então, mais uma vez, Estevão, ele se defende, mostrando, olha, Deus não está só na Terra Santa não, tá? Deus, ele estava com José lá no Egito. E ele continua falando, né? Ou seja, né? Eu até deixei anotadinho aqui. José era considerado um grande homem, mas ele fala que os irmãos o rejeitaram. Ele foi habitar em outra nação, ele foi preso, mas Deus esteve em todos os lugares. E não para aí. Continua falando. Estevão estava, né? Ele sabia o que ele estava falando, ele foi muito ousado. Ele sabia que depois de todas essas acusações, todas essas falas, porque houve uma mudança. Ele estava no Sinédrio para ser acusado. E no final das contas, ele que estava acusando aqueles homens, né? E aí ele fala de Moisés. Foi falar logo de Moisés. Aqui no versículo 20, ele diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto a Faraó, recolheu e criou o seu próprio filho. Olha no versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Então, mais uma vez ele fala, né, com Moisés, o grande libertador, né? O que Moisés é interessante, porque dessa forma ele também está mostrando que, olha, Moisés ele foi muito usado por Deus na libertação do povo, mas graças também a tudo que ele aprendeu lá no Egito. Deus estava com ele lá. E o mais interessante sobre o chamamento de Moisés, e ele fala sobre a morte. Quando ele fala do chamamento de Moisés, o que aconteceu no versículo 30? Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos seus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo. Ouviu-se e eu te enviarei. Ou seja, mais uma vez, Deus se manifesta num lugar fora daquilo que aqueles homens entendiam como terra santa. O chamamento de Moisés não foi numa terra que eles entendiam como santa, mas Deus falou para ele: aqui é terra santa. Então, mais uma vez, a terra santa é o Senhor, é onde o Senhor se manifesta. Não existe um lugar, não existe um templo, não existe uma terra. Deus, ele já habitava no meio do povo. E ele ainda fala, né, sobre a rejeição. No 35, a este Moisés, a quem negaram conhecer-se, dizendo:
constitui autoridade e juiz. Então ele ainda lembra o povo, olha, vocês rejeitaram Moisés. Aqui ele está citando Êxodo 2,14, que é quando os próprios judeus, os próprios israelitas, quando Moisés se levantou, eles duvidaram que Moisés era alguém escolhido pelo Senhor. Então, mais uma vez, eles estavam fazendo isso, né? Eles fizeram isso com Jesus, eles fizeram isso com Moisés lá atrás. Então, Estevão, o que eu queria deixar assim, bem claro para vocês, é que a defesa do Estevão, primeiro que é um texto lindo, tá? Quando você puder, essa quarentena, leia Atos 7 com atenção, porque é um resumo de toda a nossa história, sabe? É um resumo, assim, da história antiga, da manifestação de Deus, desde o chamamento de Abraão. E em cada acusação falsa, Estevão, ele usa a palavra, ele usa a história, ele usa a Bíblia. Então, daí ele continua falando, né? E aí ele vem falando sobre o templo. É interessante porque aqueles homens, né? Aqueles judeus, eles adoravam o templo. Eles, em determinado momento, eles deixaram de adorar ao Senhor para adorar o templo. E Estevão, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o templo, ele não foi construído por uma necessidade de Deus. O templo, ele foi construído por um desejo do homem. Deus, ele permitiu, mas não era um desejo dele. Deus, ele em momento nenhum na história, ele falou assim, olha, constrói um templo para mim, constrói um altar para mim. Não. Aqui em Atos 7:44, se você tiver com a sua Bíblia aberta, abre aí. Em Atos 7:44, se eu estiver falando muito rápido, desculpa, é a primeira vez que eu gravo assim, e se for necessário a gente vai melhorando, depois você até me diz, tá? Tem que melhorar, você tem que falar mais devagar. Atos 7:44 fala assim, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais nos levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Graça diante de Deus, e lhe de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Aqui eles estão falando de primeiro. Olha o que diz 1 Crônica. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei para que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedros? Ou seja, então aqui, Estevão, ele estava trazendo à memória daquele povo algo que o Senhor ele tinha falado a Natã. Davi, com o coração cheio de boa vontade, olhou para o seu palácio, poxa, eu tenho um palácio tão bonito, eu tenho uma casa tão bonita, e o meu Deus, aonde ele está? Né? Deus, ele está ali a arca do concerto, está ali debaixo de uma tenda, está num lugarzinho qualquer, não tem como, vamos construir um templo, uma casa para ele. Só que, e Natã, ele conhecendo, né, o coração de Davi, sabia que não era por vaidade, nada, não, vai lá e faz. Só que depois, na mesma noite, Deus, ele veio e mandou um recado para Davi. E a gente vê aqui que quem edificou a casa foi Salomão, 7:47. E com o templo, né, como eu falei, com o templo ele acabou se tornando o centro de adoração dos judeus. Eles adoravam as paredes. E é importante a gente entender. Então não tem importância o templo, não precisa de templo, precisa sim. Né? A comunhão é essencial.
O templo, ele é onde a gente faz as nossas celebrações. O templo é onde a gente canta ao Senhor, onde a gente adora o Senhor de forma congregacional. Isso é importantíssimo. O templo é onde a gente funciona como, né, como um verdadeiro corpo. A igreja de Cristo somos nós. E nós não podemos ter, se não tiver no templo, não tem adoração. Se a gente não tiver no templo, a gente não vai estar com o Senhor, a gente não vai sentir a presença de Deus. E aí em Atos 7:52, ele continua falando: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Aí agora ele, como dizem para ele, chutou o pau da barraca, porque aí ele já foi falar sobre a lei. E a gente sabe que aquele povo era um povo extremamente apegado às leis. E aqui no versículo 53, vós recebestes a lei, só que não guardaste. E aí a gente vê, né, que é como se ele, em Deuteronômio 10:16, sabe o que está escrito em Deuteronômio 10:16? Circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Lá em Mateus 5:17, Jesus ele diz o seguinte: não pensem de Moisés ou com o ensinamento dos profetas. Não vim para acabar com ele, mas para dar o seu sentido completo. Aqui, o que Estevão está falando é que eles estão guardando as leis, mas que eles não praticam as leis. As leis elas estavam ali dentro do sinédrio. As leis elas eram usadas para julgar, mas eles não viviam a lei. E o que a gente entende é para aperfeiçoar a lei. E a gente do monte, Jesus ele vai citando algumas leis e ele vai não modificando, ele vai ampliando. Ah, não adulterais. Tá, mas adulterar não é só dormir com a mulher do outro. Adulterar é quando você cobiça na sua mente a mulher do outro. Ah, não matarás. Não matarás não é só você chegar e você matar alguém, dar uma facada, matar de alguma forma. Não. Matar é quando você já tem raiva de alguém, você já está matando ela. Então, o que Jesus ele quer dizer é que a dita, ela não é só para servir em julgamento, a lei é para ser vivida. Na verdade, a lei é um estilo de vida, é isso que Jesus ele veio para falar. Então, a partir do versículo 54, a gente vê o seguinte: ouvindo eles isto, eles enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes, ou seja, eles trincavam os dentes de tanto ódio que estava no coração deles. Aqueles homens, eles estavam com muito ódio de Estevão, porque tudo que Estevão estava falando, como eu falei, não estava falando de experiência. Estevão estava usando a história, Estevão estava usando lei. Estevão ele veio e falou: vocês falaram que Deus só aparece na terra, é onde Deus se manifesta. Da lei, falou mal da lei, mas ele estava mostrando que na verdade eles estavam falando da lei, mas eles não viviam a lei, e por aí vai. Então assim, aquilo deu tanto ódio, que Estevão ele foi. Deixa eu ler aqui para vocês. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele tinha certeza dele. Eles, porém, clamaram os ouvidos, ou seja, eles, diante daquilo tudo, um ambiente de ódio, mas ao mesmo tempo, porque e eles não viram aquilo, então eles taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando fora da cidade o apedrejaram. O que eu queria também deixar aqui para vocês? Havia um acordo entre os judeus e os romanos sobre pena de morte. A gente entende que não houve um julgamento no sentido de Estevão foi julgado e teve que ser morto.
Não, o que a gente entende aqui é que Estevão, ele foi como se fosse linchado. Aqueles homens, eles estavam com tanta raiva de Estevão que tiraram ele dali de dentro e levaram ele para fora da cidade, e ali ele foi apedrejado. E me conhece, né, e já caminhou, já me ouviu falando. Eu acho lindo o versículo 60, que diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Ele sabia, né, aqueles homens, eles não conheciam o amor de Deus. Então, ele liberou o perdão, ele ainda pediu para o Senhor por aqueles homens. E o que eu acho lindo mesmo é essa aqui: com essa palavra adormeceu. Na Bíblia escrito, Estevão morreu, não, ele adormeceu. A morte dele foi uma morte, apesar de ser uma morte triste, foi uma morte onde a salvação era certa, ele sabia da salvação, então ele se entregou, adormeceu. E a partir daí, a gente vê aqui uma observação, né? O último versículo no capítulo 7, e Saulo consentia a sua morte. Então a gente entende que Saulo, ele estava ali, né? Naquele momento ele viu aquilo tudo, mas o coração dele ainda estava endurecido, como o Estevão acusou, não só a Saulo, mas a todos eles ali, né? Então, a partir daí, a gente entende que a morte de Estevão, como eu falei, ele foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro homem que morreu defendendo, não a Jesus, mas defendendo a sua causa, defendendo as suas palavras, os seus ensinamentos. E a partir daí houve uma mudança muito grande. As perseguições aumentaram. Então a morte de Estevão, ela marca também um grande crescimento. Aquilo que veio para paralisar, né? Aqueles homens com ódio, eles mataram Estevão, e eu acredito que no coração de alguns, agora ninguém mais vai pregar, agora ninguém mais vai fazer, agora acabou essa bobeira, acabou tudo isso, mas não, muito pelo contrário. A gente vai ver a partir do capítulo 8, que se levanta uma grande perseguição, muitos são dispersos, mas a igreja do Senhor, ela aumenta a cada dia. Então, no primeiro momento, a nossa aula de hoje é sobre Estevão. Mais uma vez eu peço para vocês, leiam o capítulo 7 com muita atenção, porque conta um pouco da história, né, e traz também, é um capítulo muito bonito de ser lido, a defesa do Estevão. Para a gente poder complementar essa aula, Estevão, ele morreu defendendo ali as causas, né? Morreu por aquilo que ele acreditava. E muitos foram martirizados na igreja nos primeiros séculos da igreja cristã. A gente sabe que dos apóstolos de Jesus, somente João não morreu martirizado, todos os outros morreram de forma muito feia, muito triste. Então, é interessante também a gente estar falando sobre isso, mas é importante hoje, a gente não pode deixar de falar nessa aula que fala sobre Estevão, que hoje as pessoas, elas estão morrendo por conta de Jesus. E é interessante porque se você chegar e você falar de Deus, eu estava lendo isso esses dias, eu achei muito legal isso. Se você chegar e falar sobre Deus, muitas pessoas vão estar abertas, porque existe um sofisma, existe uma falsa verdade. Então você começa a falar de Deus, as pessoas até aceitam, porque não, na minha religião também é Deus. Só que quando você fala de Jesus, já há às vezes uma restrição, né? Às vezes as pessoas, elas... Mas é necessário, até porque a gente sabe que não são todos os caminhos que levam a Deus. Sabe que só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Ele é o único caminho. E hoje, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar. 50 milhões de cristãos no mundo enfrentam também perseguição. No mundo, temos mais de 50 países com perseguição severa. Os 3 principais é a Coreia do Norte, Afeganistão e Somália. Pessoas ao redor do mundo estão morrendo por falar do Evangelho, por viver o Evangelho. E muitas vezes a gente, como igreja, como um só corpo, a gente esquece disso. A gente fica preso às vezes na nossa liberdade que nós temos aqui no Brasil, e glória a Deus por isso. Eu posso pegar a minha Bíblia, eu posso ir para o mercado, eu posso ir para o meu trabalho, eu posso pregar em praça pública, eu posso usar a internet, né, igual que a gente está fazendo agora.
tantas igrejas estão fazendo agora. Você abre o Facebook, o que a gente mais tem é pregação, o que a gente mais tem é live, o que a gente mais tem são palavras. Olha que maravilha. Só que existem mais de 50 países onde a perseguição é severa, fora aqueles que não são tão severos assim. E para a gente estar finalizando, a gente já está finalizando, o culto vai começar daqui a pouco. Eu queria que a gente estivesse trazendo à memória isso, né? Será que a gente tem orado por essas pessoas? Será que a gente tem orado por esses pastores? Será que a gente tem orado pela vida? Nós somos chamados a orar pela igreja perseguida. Nós somos chamados a orar por esse povo que não pode. Esses dias eu vi em algum lugar que até cultos, né, que são feitos via WhatsApp, via redes sociais, estavam sendo proibidos em alguns lugares. Mas eu li também uma reportagem que falava que na Índia, apesar da perseguição, e aí eu separei 3 histórias que eu queria ler para vocês rapidinho. São histórias reais e são histórias dessa última década. Existe um pastor chamado Vitor, na ilha de Mindanao. Ele foi proibido de pregar pelos muçulmanos, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus. Um dia ele estava na igreja e os muçulmanos chegaram. Eles os amarraram e os levaram para uma selva. Essa história é uma história verídica, só o nome que é mudado, até pela segurança dele. Eu vi essa história num site, que depois eu vou deixar para vocês o nome, é a Voz dos Mártires, depois eu vou deixar o endereço, é Voz dos Mártires, que é o site. E ele conta que ele ficou com a mão presa para trás, levaram ele para uma selva, vários homens, né, muçulmanos, e ali eles mandaram ele correr, que eles iam atirar. Separaram as armas e ele começou a correr. E ele falou que ele correu, ele não ouviu nem um tiro. E quando ele olhou para trás, os homens já não estavam. E o Senhor, ele falou ao coração dele que sim, que os homens tinham atirado, mas que ele era o escudo de Vitor, o escudo desse pastor. Então esse homem foi livre da morte, ele foi liberto pelo Senhor. Existe uma outra história também de uma menina, de um homem, chamado Abilá, que ele mora no norte da Nigéria. Uma vez ele acordou às 11 horas da noite com homens de túnica e máscara batendo a porta, e ele falou que ele orou a Deus. Os homens estavam ali em nome de Alá e perguntaram se ele era muçulmano ou cristão, e ele falou que era cristão. E durante horas, na frente da esposa, na frente dos filhos, aquele homem, ele foi desafiado a ele voltar para ele se confessar muçulmano, ele falar que ele era muçulmano. Ele falou que ele era cristão e seria até a morte. E ali ele levou vários tiros. Esse homem também sobreviveu, mas ele também é vítima de perseguição religiosa. E por último eu queria contar a história de uma menina chamada Narrata. Ela tem 10 anos. E durante 2 meses, em 2008, os radicais hindus atacaram e mataram os cristãos onde ela mora, na Índia, um lugar chamado Isha. E essa menina, em uma dos ataques, ela estava escondida na casa de banho e não acharam ela para matar. O que essas pessoas fizeram? Essas pessoas jogaram uma bomba e essa menina foi toda queimada. Ela teve o rosto dela queimado e mais o corpo em mais de 40%. Só que aquela menina, ela foi completamente, lá nesse site tem foto dela, o rosto dela foi completamente restaurado. E ela fala que ela agradece a Jesus que livrou do fogo e restaurou o rosto dela. E como esse, tem várias outras histórias. Então, nessa manhã, onde a gente aprendeu, onde a gente teve uma aula sobre Estevão, eu queria te desafiar agora a estar orando pela igreja perseguida. Né? Ele foi o primeiro mártir. Existem vários na história. Existe um livro do Lucinho Barreto, que eu não estou lembrando o nome agora, acho que é Loucos por Jesus, eu não lembro o nome, mas eu também posso passar para vocês, e conta várias histórias de mártires do Novo Testamento, mártires dos dias atuais. Existe também o site Missão Portas Abertas. Então você pode ajudar, né? A gente vive dentro da nossa casa e a gente esquece para eles pregar nesses lugares. E nossa obrigação enquanto cristão é estar orando por esse povo. Amém? Então vamos orar para a gente estar encerrando essa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, essa manhã que o Senhor nos proporcionou. Queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, estudando da tua palavra, Senhor. Queremos agradecer pelo ensinamento que o Senhor falou com cada um de nós. Mas queremos também, Senhor, nessa manhã te pedir perdão. Te pedir perdão porque muitas vezes esses nossos irmãos que passam necessidades, nós não oramos, Senhor, pelas igrejas que
são perseguidas, Senhor. Amamos tantas palavras bonitas, nós louvamos sobre o ID, nós louvamos sobre a importância de pregar o Evangelho, mas nós nos esquecemos muitas vezes desses irmãos. Nos perdoa, Senhor, e nos desperta. Nos desperta, Senhor, como filhos, Senhor, como irmãos, Senhor, para que nós possamos levantar a nossa voz, Senhor, e clamar pela segurança, clamar pela provisão, Senhor, financeira, Senhor, clamar, Senhor, para essas pessoas, elas terem, assim como Estevão, ousadia, Senhor, para realmente pregar o seu Evangelho, Senhor, em todas as nações. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pela nossa nação, onde nós podemos, Senhor, falar do Teu amor, testemunhar o Seu Evangelho, que nós possamos verdadeiramente entender como isso é valioso, Senhor, e que nós possamos dar valor e aproveitar a oportunidade que nós temos, Senhor, de falar de Ti para os nossos vizinhos, dentro do nosso trabalho. Senhor, que nós possamos discernir, Senhor, esse tempo e que nós possamos continuar evangelizando, Senhor, durante esse tempo que nós estamos de quarentena, que a igreja, Senhor, mais viva do que nunca. Nós lemos hoje, nós aprendemos que depois da morte do Estevão, a igreja passou por grande perseguição e que o evangelho cresceu. A igreja hoje, ela está trabalhando de uma forma diferente, mas nós estamos vivos, o Senhor está vivo no meio de nós. Então nos ensina, Senhor, e nos ajuda nesse momento, Senhor, a falar do Teu amor, a testemunhar, Senhor, a fazermos a diferença no mundo aí fora. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, então, espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim foi um grande desafio estar aqui, dando aula, filmando, mas vamos prosseguir, entendendo aquilo que o Senhor deseja para nós esse tempo. Amém?